A comunicação dentro das empresas passou por uma verdadeira revolução, quase que silenciosa. O que antes era basicamente um mural de recados digital, aquela intranet estática, sabe? Hoje se transformou num ecossistema cheio de vida, totalmente colaborativo. E é sobre isso que a gente vai conversar. Como essa migração para plataformas sociais está de fato mudando as regras do jogo no ambiente de trabalho. E olha, a diferença entre o antes e o agora é gritante. A comunicação deixou de ser só aquela coisa de cima para baixo, um mero repositório de arquivos. Hoje, o foco mudou completamente. A gente está falando de colaboração em rede, de cultura viva, de colocar as pessoas e conhecimento no centro de tudo. Como o João Batista bem apontou, as intranets evoluíram de uma ferramenta da gestão para uma plataforma bem mais democrática. E é essa mudança de poder que está no coração da nossa análise de hoje. Então esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa da mina. Primeiro a gente vai entender essa evolução, depois vamos ver o valor real que isso traz para o negócio, como planejar uma implementação que dê certo, como medir o impacto disso tudo e, para fechar com chave de ouro, o papel fundamental da cultura organizacional nisso tudo. Vamos nessa? Ok, vamos mergulhar de cabeça na primeira parte. É importante entender que isso aqui não é só uma atualização de software, viu? É uma mudança profunda no propósito da comunicação e, mais importante ainda, na forma como o poder e a informação circulam dentro de uma empresa. E aqui está o ponto de virada, muito bem destacado pelo João Batista. O que nasceu como uma ferramenta vertical da alta gestão para o resto da empresa, de repente, se transformou. A chegada das funções sociais foi como abrir uma verdadeira caixa de Pandora. De uma hora para outra, todo mundo podia se comunicar livremente, criando jeitos novos de compartilhar conhecimento e, o mais interessante, começando a desafiar as estruturas de poder que já estavam estabelecidas. Isso nos leva, claro, à pergunta fundamental. Tá, mas por que uma empresa deveria investir tempo e principalmente dinheiro nisso? Qual é o retorno real que isso traz para o negócio? O valor vai muito além dos processos. O Jaap Linssen consegue capturar algo que é essencial, o resgate da paixão pelo trabalho. Ele até conta o caso de um CEO de uma empresa de laticínios que, no meio da pandemia, usou a plataforma para falar com 20 mil colaboradores. E ele não falou de meta, não. Ele perguntou como as pessoas estavam e convidou todo mundo a pensar junto no futuro. É esse tipo de conexão que engaja de verdade. E essa paixão, claro, se traduz em resultados bem concretos. O alinhamento com a estratégia da empresa aumenta porque está todo mundo na mesma página, na mesma conversa. A inovação acelera porque as ideias circulam com muito mais liberdade. E como destaca a Rachel Hept, as comunidades internas ficam mais fortes e o conhecimento passa a ser compartilhado de um jeito muito mais transparente. E essa mudança toda ataca um dos maiores vilões da nossa produtividade, o e-mail. O David Bernal Manero defende que a gente tem que sair dessas ferramentas que não foram feitas para isso e partir para o que ele chama de colaboração contextual. A ideia é simplesmente brilhante. Em vez de ficar mandando 1 milhão de versões de um arquivo por anexo, todo mundo trabalha no mesmo documento, no mesmo lugar, e a conversa acontece ali mesmo, em tempo real. Pensa no tanto que isso acelera a produtividade. Bom, a gente já viu o porquê. Agora vamos para o como. Porque implementar uma plataforma dessas não é só apertar um botão e esperar a mágica acontecer. Existem pilares essenciais para garantir que ela realmente vai funcionar na prática. O primeiro pilar, claro, é escolher a ferramenta certa. E aqui o James Dello dá um alerta sobre um erro muito comum. Focar numa lista de funcionalidades como se fosse uma lista de compras de supermercado. A abordagem que funciona mesmo é a que foca nas pessoas. É entender como elas trabalham, quais são os casos de uso do dia a dia. Isso abre a cabeça para soluções muito mais diversas e que, no final das contas, resolvem os problemas de verdade. O segundo pilar é equipe. A Catherine Shinners avisa sobre um erro clássico, achar que isso é um projeto só do pessoal de TI. Para dar certo, a equipe tem que ser multidisciplinar. Precisa juntar TI, comunicação, RH e os líderes das áreas de negócio. Sem esse alinhamento, a tecnologia, por melhor que seja, nunca vai servir de verdade aos objetivos da empresa. E o terceiro pilar, o conteúdo. O Bruno Amaral é muito direto nisso. Sem conteúdo que faça sentido, a plataforma vira só mais um portal burocrático do RH. O verdadeiro trabalho da comunicação é descobrir o que motiva as pessoas e conectar isso com os objetivos da empresa. É assim que os objetivos da empresa viram também os objetivos de quem trabalha lá, e a cultura se fortalece. Ok, então a plataforma está no ar, o pessoal está usando, mas como a gente sabe se está realmente funcionando? Agora vamos ver como medir o impacto real desse investimento. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? E a resposta está nos dados. E não é sobre ter uma obsessão por métricas.
É sobre usar a análise de dados para entender as histórias que estão acontecendo dentro da organização. E essa analogia do Luiz Soares é simplesmente perfeita. Pensa bem, com o trabalho distribuído se tornando o novo normal, não dá mais para a gente fingir que as interações digitais não existem. A pasta de dentes da colaboração online já saiu do tubo. Não tem como colocar de volta. Então entender o que acontece ali através dos dados deixou de ser opcional, virou essencial. O Luiz Soares sugere 3 focos para essa análise. Primeiro, identificar. Usar os dados para descobrir quem são os verdadeiros especialistas e os campeões da colaboração na empresa. Segundo, sentir o pulso. Mergulhar nas conversas para entender em tempo real o que está animando e o que está preocupando as pessoas. E terceiro, avaliar. É checar se as regras do jogo estão sendo seguidas e se as ferramentas estão sendo usadas do jeito certo. E agora a gente chega no último pilar que talvez seja o mais importante de todos. A gente pode ter a melhor ferramenta, as melhores métricas, mas sem a cultura certa e principalmente sem liderança dando exemplo, nada disso funciona. Essa frase do Lee Bryant vai direto ao ponto. O maior desafio cultural de todos é fazer com que as pessoas vejam a plataforma não como uma tarefa a mais, mas como o lugar principal onde o trabalho de fato acontece. É uma virada de chave fundamental na mentalidade. E esse conceito do Lee Bryant, o In the Flow, ilustra isso perfeitamente. A colaboração não pode ser algo que a gente faz acima do fluxo de trabalho, sabe? Aquela coisa que interrompe o que a gente está fazendo. Ela tem que acontecer dentro do fluxo, integrada nas tarefas do dia a dia. É aí que a adoção vira algo natural, orgânico. E o ponto crucial é este aqui. O comportamento da liderança é o fator que mais influencia a cultura. Simples assim. Se os líderes não estiverem na plataforma, usando-a para discutir e resolver problemas reais de trabalho, a mensagem para o resto da empresa é claríssima. Essa ferramenta não é para valer. E aí ela vira um lugar de comunicação, mas nunca um lugar de trabalho. Então, para a gente resumir toda essa jornada, aqui estão os 5 pilares. Uma estratégia clara, o para quê, uma ferramenta escolhida pelas necessidades reais, não por uma lista de compras, uma equipe diversa e alinhada, métricas para guiar a otimização e, acima de tudo, uma cultura forte, onde a liderança lidera pelo exemplo. E para a gente terminar, fica a reflexão. Na sua organização, a plataforma de colaboração é o palco, onde o trabalho de verdade acontece? Ou ela é só a plateia? Um lugar para assistir e comentar o trabalho que é feito em outro canto? A resposta para essa pergunta diz muito sobre o futuro da colaboração na empresa. Muito obrigado pela companhia.